Quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1, em diante. E nós vamos agora à noite continuar então a nossa reflexão que nós começamos hoje de manhã, que o tema é como podemos viver uma vida que agrada a Deus. Como podemos viver uma vida que agrada a Deus? Nesse ano que está começando. E nós então começamos lendo primeiro aos Tessalonicenses capítulo 4, e você pode acompanhar aí na sua Bíblia. A palavra de Deus diz assim, nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus, que assim como aprenderam de nós, a maneira como devem viver e o quê? Agradar a Deus. Viver e agradar a Deus. Paulo está falando aqui que ensinou essa igreja como eles podem viver uma vida que agrada ao Senhor. E efetivamente vocês estão fazendo isso, o estão fazendo. Vocês continuem progredindo cada vez mais. Vocês já estão vivendo uma vida assim, mas continuem progredindo, porque vocês sabem quantas instruções nós demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês. Essa é a vontade de Deus. E aí ele vai agora trabalhar um tema específico. Ele diz que se abstenham da imoralidade sexual, e que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Verso 7. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para o que, irmãos? A santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, Paulo diz, que eu acabei de falar, quem rejeita essas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Verso 9. Quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. E na verdade, como eu já falei antes, vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Olha de novo a palavra progredir, cada vez mais. Progridam, continuem crescendo, ele fala. Verso 11. E se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade à vista dos de fora, e não venham a precisar de nada. Amém, irmãos? Essa é o texto da palavra de Deus. Aqui nesse texto, Paulo começa então falando para essa igreja, que ele instruiu essa igreja sobre como eles podem viver uma vida que agrada a Deus no passado. Ele diz isso aqui no verso 1. E hoje de manhã nós começamos a ver então sobre esse tema, como nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Esse é um tema recorrente no Novo Testamento, e hoje pela manhã nós conversamos então sobre dois entendimentos indispensáveis para quem quer viver uma vida que agrada a Deus. Porque quando alguém é importante para nós, e quando nós amamos alguém, o que nós queremos fazer? Nós queremos agradar essa pessoa. Amém, irmãos? Quando é importante e nós amamos, nós queremos agradar. E o mesmo vale para Deus. O conselho e a exortação da palavra de Deus é que nós busquemos isso. Nós procuremos descobrir
nas nossas vidas, como nós podemos viver vidas que não entristeçam o Senhor, pelo contrário, vidas que alegrem o Senhor. E para isso nós vimos dois entendimentos. Em primeiro lugar, quem quiser agradar a Deus, muitas vezes terá que desagradar a si mesmo. E em segundo lugar, nós vimos de manhã, quem quiser agradar a Deus, muitas vezes terá que desagradar os outros. Terá que desagradar pessoas para poder agradar a Deus. Então nós vimos isso de manhã e você pode ouvir a mensagem que está aí no nosso canal do YouTube. Agora, à noite, eu quero fazer então uma pregação mais expositiva. De manhã foi uma pregação mais temática, mas agora eu quero fazer uma pregação mais expositiva nesses 12 versículos aqui de 1 aos Tessalonicenses capítulo 4, falando sobre esse tema. Aqui, nesse capítulo, Paulo então está relembrando a igreja de Tessalônica. Ele diz no verso 2 que ele deu instruções, ele está relembrando a igreja que ele deu instruções para esses irmãos sobre como viver uma vida que agrada a Deus. E eles efetivamente, diz Paulo, estavam fazendo isso. E Paulo diz assim: olha, legal que vocês estão fazendo, mas vocês precisam continuar progredindo, o quê? Cada vez mais. Irmãos, nós sempre temos o que melhorar, amém? Ou você já está encerrado? Nós somos pessoas que estamos em obras, até o fim da nossa vida, e sempre nós temos áreas na nossa vida onde nós podemos e devemos melhorar, transformar, sempre. E é o que Paulo está dizendo aqui: vocês já têm feito aquelas coisas que eu instruí vocês, legal, mas vocês precisam continuar progredindo nessas coisas, porque assim vocês estarão também vivendo vidas que agradam ao Senhor. E para vocês continuarem então agradando a Deus, continuem progredindo. E aí Paulo, nesses 12 versículos, ele fala aqui que para nós continuarmos então vivendo uma vida que agrada a Deus, nós temos que continuar progredindo em 3 áreas, ou 3 frentes na nossa vida. Progredindo na santificação, em primeiro lugar. Depois ele vai falar progredindo no amor. E depois ele vai falar progredindo em viver com dignidade. Nós temos que continuar progredindo nessas 3 frentes, para nós vivermos vidas que agradam a Deus. Continuar progredindo em santificação, na santificação, progredindo em segundo lugar no amor e progredindo em viver com dignidade, diz o apóstolo Paulo, para essa igreja. Por que ele diz isso? E por que ele está relembrando isso? Porque a igreja de Tessalônica, para você entender um pouco do contexto, a igreja aqui de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, ela lidava com 4 grandes desafios. Anota aí, essa igreja lidava com 4 desafios. O primeiro desafio, o desafio da promiscuidade da cultura greco-romana. A igreja estava numa cidade greco-romana, capital da Macedônia, uma cidade grande lá na época do Novo Testamento, era uma das capitais do império, capital da Macedônia, e uma cidade de cultura greco-romana. E irmãos, a cultura greco-romana era uma cultura cheia de imoralidade, de promiscuidade. Os nossos carnavais, assim, perto da cultura greco-romana, ainda assim tem um quê de ingenuidade. Só para você ter uma ideia do que rolava na vida das pessoas, a permissividade, a libertinagem ali era enorme. E a igreja, esse era o primeiro grande desafio, a igreja estava vivendo ali, no meio dessa cultura. A sociedade e as religiões eram promíscuas, as religiões. Por exemplo, naquela época, as religiões tinham uma coisa chamada de prostitutas cultuais, onde se praticavam
se praticava prostituição nos templos onde as pessoas iam adorar. Que loucura, né? Não sei como isso funcionava, mas eles viviam assim, dentro lá das suas expressões de religiosidade. Então, essa sociedade, ela não apenas aceitava a promiscuidade, mas ela estimulava essa promiscuidade. O segundo desafio que essa igreja aqui tinha é que ela era uma igreja de muitos recém-convertidos. Muitos, era uma igreja jovem e muitos recém-convertidos. O livro de Atos, no capítulo 17, fala, quando Paulo ele planta essa igreja lá em Tessalônica, né, e diz que essa igreja, então, ela passou a ser, os membros da igreja eram compostos de alguns judeus, diz o livro de Atos, e olha só, numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres importantes, muitas mulheres da alta sociedade da Macedônia, faziam parte ali daquela igreja, muitos recém-convertidos. E Paulo, o apóstolo Paulo, diz o livro de Atos que ele ficou assim só mais ou menos o tempo de 3 sábados ali. Então ele plantou a igreja por causa de uma perseguição, que é o terceiro desafio dessa igreja, a perseguição. Por causa da perseguição, Paulo foi embora. Ele ficou o tempo de 3 sábados. Plantou, muita gente se converteu, ele teve que ir embora por causa da perseguição, mas não deu assim para discipular, entendeu? Os novos convertidos receberam a palavra, muitas instruções, Paulo deixou Timóteo lá, beleza, mas eles não receberam assim muito discipulado, eles eram recém-convertidos. E o quarto desafio, o terceiro são as perseguições que os irmãos estavam sofrendo, e o quarto desafio dessa igreja é que eles estavam com muitas dúvidas assim, e conflitos sobre como lidar com a volta de Jesus. Um dos temas das cartas aos Tessalonicenses é a volta de Jesus, a segunda vinda de Jesus. Os irmãos estavam com dificuldade, aqueles irmãos ali, recém-convertidos. Sabe por quê, irmãos? Porque eles acreditavam que o mundo estava acabando, de verdade. Para eles, Jesus estava às portas de voltar. Eles acreditavam nisso. O pessoal dizia assim lá em Tessalônica: eu acho que de 2023 não passa. Era mais ou menos assim. De 2023, se chegar em dezembro de 23, não passa. Eu acho que Jesus volta lá por setembro, mais ou menos. Era mais ou menos isso que o pessoal aqui, eles acreditavam nisso. E aí o que começou a acontecer? Se Jesus está para voltar e tudo isso aqui vai ser destruído, para que a gente precisa se preocupar com pureza? Vai voltar, vai ser tudo destruído. Então vamos viver uma vida às vezes assim não tão pura, porque a gente vai para o céu mesmo, isso aqui vai ser tudo destruído. Se Jesus vai voltar, por que a gente vai se preocupar em trabalhar? O pessoal começou a pedir demissão do emprego. Amém, irmãos? Quem se sentiu tocado? Aí falou: vou ficar agora de folga. O pessoal começou a pedir: para que eu vou trabalhar? Jesus vai voltar, vai ser tudo destruído. Para que eu vou? Para que eu vou lutar, vou trabalhar para a empresa crescer? Para quê? Se Jesus vai voltar, vai ser tudo destruído. Então, você percebe, eles começaram a ter esse tipo de dificuldade. Jesus vai voltar, para que a gente vai fazer a empresa crescer? Para que cortar a grama? Amém, irmãos? Deixa a grama. Jesus vai voltar, vai ser tudo destruído. Então vamos viver uma vida assim, não vamos cuidar das coisas. Isso aí não precisa, Jesus está às portas voltando. Para que a gente vai pintar a igreja? Vamos gastar para pintar? Jesus está voltando, para que pintar? Deixa tudo mofado, deixa os mofos no canto ali, deixa assim, porque Jesus vai voltar. E aí, lá em Tessalônica começou a acontecer assim, de muito irmão parou de trabalhar.
pediu demissão do emprego, ficava olhando para o teto, e Jesus vai voltar, e não tinha mais preocupação tanto com a sua pureza e com a sua vida, e eles começaram a ter aquele estilo de vida assim: vamos cuidar das necessidades do nosso corpo, vamos cuidar dos desejos do nosso corpo, as necessidades do nosso corpo, o resto deixa, porque Jesus vai voltar. E aí o apóstolo Paulo vem com essa palavra que nós lemos. Amém, irmãos? Deu para entender? Aí que o apóstolo Paulo veio e fala assim: opa, peraí, não é assim não. Jesus está às portas de voltar, é verdade. Paulo também achava que Jesus ia voltar logo. Mas enquanto Jesus não vem, nós temos que continuar vivendo uma vida que agrada a Deus. Esse é o argumento de Paulo. Como eu ensinei vocês, Jesus vai voltar, mas enquanto Ele não vem, enquanto nós estamos aqui, nada desse negócio aí de sair do emprego e vamos viver assim, de qualquer jeito, que Jesus está voltando mesmo. Lembra que nós falamos que um monte de gente rica na igreja? Um monte de mulheres da alta sociedade? E o pessoal fala assim: não, agora nós vamos parar e vamos ficar esperando Jesus voltar e vivendo a nossa vida desse jeito. E aí Paulo diz assim: nada disso, continuem progredindo. Vocês precisam viver vidas que agradam a Deus, vocês estão fazendo isso, Jesus está perto de voltar, mas vocês precisam continuar progredindo nessa vida que agrada a Deus, progredindo na santificação, progredindo no amor e no viver uma vida digna. Então vamos ver rapidamente. Quando eu falo rapidamente, você sabe que vai demorar, né? Vamos ver rapidamente essas 3 frentes que Paulo diz que a igreja que quer agradar a Deus, e uma vida que agrada a Deus nessa terra, enquanto nós estamos aqui, enquanto Jesus não voltar, se nós quisermos viver uma vida que agrada a Deus, vamos progredir, irmãos, nessas 3 frentes, amém? Progredir, crescer nessas 3 realidades. Em primeiro lugar, progredir na santificação, do verso 3 ao verso 8. Verso 3 ao verso 8, pois a vontade de Deus, o que é? A vontade de Deus é a santificação de vocês. Enquanto o Senhor não voltar, enquanto vocês não chegarem na glória, enquanto vocês estiverem aqui, vocês precisam buscar o quê? A transformação pessoal. Porque o que é santificação, irmão? Santificação é o processo de transformação pessoal das nossas vidas, é o processo da gente se descontaminar. Lembra que eu falei que tinha um monte de novo convertido que veio da cultura greco-romana, se converteram e agora estavam ali na igreja, e esse pessoal veio de uma sociedade promíscua, muito promíscua, e agora eles estão na igreja. E aí eles estão ali na igreja e muitos ali sendo tentados a continuar levando a sua vida de imoralidade. E Paulo vai dizer assim: não. Enquanto o Senhor não voltar, vocês precisam progredir na santificação, porque essa é a vontade de Deus. Vocês precisam se purificar da velha vida. Vocês precisam se purificar dos velhos hábitos. Vocês já estão fazendo isso, mas vocês têm que crescer. Não pode parar de crescer. Tem que continuar crescendo nesse processo. E aí ele fala aqui especificamente de um problema que era um problema para aquelas pessoas e que é para muita gente hoje, a imoralidade sexual, que era um problema que a igreja de Tessalônica vivia, porque ela vivia dentro de uma sociedade altamente impura na área dos relacionamentos, de impureza sexual, de imoralidade. O verso 4, capítulo 4, verso 4 diz assim: que cada um, sublinhe aí na sua Bíblia essa expressão, que cada um. Quantos irmãos? Quem? Quem é que tem que saber controlar o próprio corpo em santificação e honra? Cada um. Essa é uma palavra para todos. Isso aqui não é a palavra para alguns. Alguns conseguem se controlar, pastor, eu não consigo. Não, bobagem. Essa palavra de Deus é que cada um
cada um de nós precisa aprender a controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. O corpo, o teu corpo, irmão, isso é um desafio que nós precisamos aprender. Nós não podemos ser controlados, escravos dos nossos desejos, mas nós temos que controlar e aprender isso, que ele fala assim, que cada um de vocês saiba, procure saber, crescer, aprender a controlar, porque esse é o desejo de Deus. Ele fala, essa é a vontade de Deus. Tem muita gente que fala assim, pastor, eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Está aqui, está simples, está aqui. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Santificação, amém? Isso é a vontade de Deus, irmão. Pastor, eu quero saber, ora, Senhor, para Deus me mostrar qual é a vontade dEle. Ele já mostrou, a vontade dEle é que você continue crescendo num processo de transformação pessoal da sua vida, para você se descontaminar de velhas coisas e viver a liberdade do Evangelho na sua vida. Controlar o corpo, que cada um saiba como controlar o corpo. O corpo tem necessidades, o nosso corpo físico tem necessidades, tem desejos. Ele fala no verso 5, ele diz no verso 5, verso 4 e 5, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. Então o nosso corpo tem necessidades, o nosso corpo tem desejos e o nosso corpo tem hábitos. Você sabia que nós somos seres de hábitos? Esses tempos atrás eu estava lendo um livro que o sujeito, um pesquisador, dizia que assim, em torno de 50% do nosso dia, irmãos, a gente não pensa no que está fazendo, porque é tudo hábito. Tudo hábito. Nós somos seres de hábitos. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Que nós precisamos aprender a controlar. Controlar as nossas necessidades, os nossos desejos, os nossos hábitos aqui, como ele diz, em santificação e honra, porque para eu não ser controlado por essas necessidades, para eu não ser controlado por esses desejos e para eu não ser controlado pelos meus hábitos. Mas a gente vai desenvolvendo. Não é verdade que a gente é facinho para desenvolver hábito ruim? Não é verdade, irmãos? A gente desenvolve hábito ruim assim, ó. Não é verdade? É fácil. Ir com o celular para a cama. Não vou nem pedir para levantar a mão quem tem esse hábito. Aí vai para a cama com o celular, fica até às 3 da manhã. Aí, meu amigo, já não dorme mais à noite, já vai dormir de manhã, já começa a esculhambar a vida. E aí é um hábito. E aí a pessoa chega ali uma hora que ela não consegue mais ir, ela não dorme mais às 10, às 11, para acordar cedo, porque Deus abençoa quem cedo madruga, não tem esse ditado assim, como é que é? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, não, o cara vai desenvolvendo hábitos, nós desenvolvemos, o nosso corpo desenvolve hábitos, a gente nem percebe. Se levantou hoje de manhã, qual sapato você amarrou primeiro? Você nem sabe. Eu cheguei na igreja, eu já estou tão acostumado a fazer o mesmo caminho para a igreja, irmãos, que eu venho no automático. Eu venho dirigindo assim, mas eu venho no automático. Eu venho, entendeu? Nós somos assim. E aí nós temos que aprender, diz Paulo, a controlar. Como ele diz aqui, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo, para você não ser um escravo das suas necessidades, um escravo dos seus desejos, um escravo dos seus hábitos, para que você tenha a liberdade do Evangelho na sua vida. E aí Paulo diz aqui uma coisa curiosa, né, que parece que essa imoralidade estava entrando na igreja. Olha o que ele diz no verso 6. Essa imoralidade estava começando parece que estava assim, tentando entrar na igreja. Olha o que ele diz aí. Vamos ler juntos o verso 6? Vamos ler juntos? E que nesta matéria nem defraude o seu irmão,
Porque contra todas essas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Que nesta matéria de imoralidade sexual, ninguém defraude quem? Quem ele fala? O irmão. O meu irmão na fé. Significa que esse negócio, essa imoralidade daquela sociedade, e estava ameaçando entrar agora também no meio da igreja. E aí o apóstolo Paulo diz assim: não, vocês têm que aprender a controlar. Vocês têm que aprender, vocês têm que, quer viver uma vida que agrada a Deus, você tem que continuar progredindo na santificação, se limpar dessas coisas, se limpar de hábitos, de coisas que não agradam ao Senhor. E aí Paulo dá 3 razões para a gente controlar esse negócio aqui, nesse texto, no que diz respeito a essa imoralidade e na busca de santificação. A primeira razão é o juízo de Deus. No verso 6 aí ele fala assim: e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas essas coisas, como já avisamos e testificamos, o Senhor é o quê? O Senhor é o vingador. Juízo de Deus. O Senhor é o vingador. Sabe por quê? Porque esses pecados da imoralidade são cometidos em secreto. É ou não é verdade, irmãos? Os pecados da imoralidade são cometidos em secreto. E muitas vezes a pessoa é defraudada por um outro, defraudado é seduzido. Ele é ali levado por um outro, e muitas vezes o irmão que é defraudado, por exemplo, é o cônjuge que não sabe, é secreto, ele não sabe, ele está sendo defraudado, roubado, porque ele não sabe que nas costas dele está acontecendo uma imoralidade, não sabe. Às vezes é o pai e a mãe, não sabe o que estão fazendo com a filha, com o filho, não sabe, porque é secreto. Aí Paulo está dizendo assim: mas tem alguém que sabe. Quem é que sabe? Deus é o vingador. Então assim, Deus está vendo, e Deus ele vai fazer justiça para aquela pessoa que está sendo usada, abusada e muitas vezes defraudada. Então cuidado, diz Paulo aí. Segunda razão para a gente buscar essa santificação e esse controle é que quem rejeita essas coisas está rejeitando a Deus. Verso 8, ele diz assim: portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus. Quem vive uma vida, não está buscando a santificação, está rejeitando a vontade de Deus. Você não está rejeitando o pastor da igreja, se você não busca isso, não vive isso. Você não está rejeitando a igreja, você está rejeitando a Deus. E isso é um caminho extremamente perigoso. Em último lugar, por que eu preciso buscar esse controle? Ele diz aí no verso 8, porque o Senhor nos dá o seu Espírito Santo. Em outras palavras, busque a santificação, busque continuar crescendo nisso, porque você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te capacitar para você ter vitória. O Espírito Santo vai te dar poder, o Espírito Santo vai te dar a força. O Espírito Santo, então, se de fato eu quero mudar, se de fato eu desejo me transformar em qualquer área, e não ser um escravo, mas ser aquele que consegue controlar sua vida em santificação a Deus, se eu quiser isso de Deus, eu recebo graça para poder vencer, porque Ele me dá o seu Espírito Santo, que também dá o seu Espírito Santo a vocês, ele diz aí no verso 8. E aqui é muito interessante, Paulo não usa o verbo no tempo passado, ele não diz assim, ele deu o Espírito Santo, mas ele está dando o quê? Hoje. Eu recebi, eu fui selado com o Espírito Santo, mas Deus continua me enchendo do Espírito Santo hoje. E por isso eu posso ter vitória. Amém? Então, continuar progredindo em santificação. Segundo lugar, você quer levar uma vida que agrada a Deus? Continuar progredindo no amor. No amor. É o que ele diz aqui nos versos 9 e 10 agora.
Ele diz assim: quanto ao amor fraternal, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. Amém, irmãos? Verso 10: e na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Vamos ler juntos agora o final? Vamos ler juntos? Porém, irmãos, está vendo como Paulo está sempre dizendo assim: progridam cada vez mais, continuem progredindo, e agora no amor também. Eu sei que vocês já têm se exercitado no amor, mas vocês podem melhorar, amém? E se você quer viver uma vida que agrada a Deus em 2023, além de continuar progredindo na santificação, você também precisa continuar então progredindo no amor de uns para com os outros. Progredir no amor. Sabe o que me chama a atenção? Aqui no verso 9, o apóstolo Paulo fala de 2 tipos de amor. Temos 2 tipos de amor que a gente tem que progredir aqui. Quanto ao primeiro amor, o amor fraternal. Não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a o quê? A amar uns aos outros. Nós temos aqui o ágape e nós temos a Filadélfia. O amor ágape e o amor Filadélfia. E nós, como igreja, precisamos continuar progredindo, então, nessas 2 expressões de amor. E eu acho muito interessante isso. Filadélfia e o ágape. O ágape é o amor de Deus, é o amor sacrificial. Ágape não é um sentimento. Ágape é um compromisso. Que é o que ele fala aqui, instruídos por Deus a amar uns aos outros. Nós temos que crescer nesse nosso compromisso de abençoarmos uns aos outros. Mas também ele fala aqui do amor fraternal, que em grego é Filadélfia. E o que é esse amor fraternal, essa Filadélfia que ele fala aqui? Sabe o que é? É o amor carinhoso. Carinhoso. Em Colossenses, Paulo fala dos ternos afetos de misericórdia. É o amor carinhoso, é o amor afetuoso, é esse amor no sentido assim da gente gostar uns dos outros. Não é só o ágape, o compromisso uns com os outros, mas é ir além e a gente também gostar uns dos outros. Nós crescermos no carinho de uns pelos outros, como igreja. Você já pensou, irmãos, que bênção, e sermos uma igreja que cresce, abençoadíssima nessa realidade aqui, na realidade do amor, no amor que é compromisso, no ágape, mas também no gostar de estarmos juntos. Não precisa levantar a mão para não se entregar, mas assim, você gosta de estar na comunhão com os irmãos? Porque a gente pode estar na comunhão por obrigação. A gente pode estar na igreja forçado. É ou não é verdade? A gente pode estar expressando os nossos compromissos de um jeito assim pesado. É por obrigação. Mas a palavra de Deus não quer isso. Simplesmente isso. Porque, por exemplo, Jonas, ele serviu a Deus com um coração emburrado. Jonas obedeceu a Deus, mas ele estava feliz ou estava emburrado quando ele foi para Nínive? E aí, estava feliz ou estava emburrado? Estava emburrado. Quando o pessoal de Nínive se converteu, Jonas ficou feliz ou emburrado? Emburrado. Ele estava servindo a Deus, mas ele não estava agradando a Deus. Porque Deus quer que nós, irmãos, estejamos
crescendo no amor, e a gente, assim, nós estarmos juntos, porque temos um compromisso, mas também porque nós gostamos de estar juntos, e nós temos expressão de carinho, é esse amor fraternal. E eu fico, e sabe, essa é uma oração que eu faço para 2023, para a Igreja Batista de Itaberaba. Que a gente, assim, comece a experimentar, como diz Paulo, assim, você já tem vivido isso, mas a gente tem que crescer mais e mais, que a gente, irmãos, cresça nesse gostar de estarmos juntos, gostar de estarmos reunidos, nos vendo, nos abraçando, demonstrando carinho, afetos. Como hoje de manhã nós tivemos aqui uma experiência maravilhosa. De manhã eu cheguei aqui, estava na IBD, quando eu desci, a irmã Olga estava aqui, fazia um ano que ela não estava aqui por causa da enfermidade dela. De repente, quando eu vi, eu falei assim, não acredito, vai cair neve, vai chover, fiquei feliz da vida. Esse gostar, que coisa maravilhosa. E nós temos que crescer nisso, porque muitas vezes, meus irmãos, a nossa experiência de estar na igreja é uma experiência só de trabalho ou de obrigação, de compromisso, mas nós temos que crescer nesse amor fraternal. É muito curioso que Jesus não tinha só ágape pelos seus discípulos, Jesus tinha afeto por Pedro, Jesus tinha afeto por João. A palavra de Deus diz que João é chamado do quê? De discípulo amado. Discípulo amado. Já pensou, irmão? Diz que João, provavelmente, né, a interpretação bíblica correta é de fato que na última ceia, assim, João se reclinou no peito de Jesus. Já pensou? Que coisa legal. Jesus não tinha só o ágape, o amor sacrificial por nós, mas Jesus também tinha afeto. Ele gostava de estar com os seus discípulos, ele gostava de estar à mesa com as pessoas que ele amava. E nós, que a gente possa crescer, IB, nessa dimensão. Eu acho curioso, por exemplo, expressões que o apóstolo Paulo usa para se referir a irmãos cristãos das igrejas. Por exemplo, ele fala assim, ele chama de queridos, muitas vezes ele chama irmãos assim, de o querido irmão, muitas vezes ele chama de amados, olha, expressões de carinho. De um tal de Ampliato, na carta aos Romanos, a gente nunca ouviu falar do tal do Ampliato. Você já ouviu falar? O irmão Ampliato? Pois é, mas o Paulo fala assim, que o Ampliato é um dileto amigo, um estimado amigo, meu estimado amigo Ampliato, meu estimado amigo, meu amado amigo. Crescer nessa dimensão da comunhão, meus irmãos, onde a gente vai assim, gostar de estarmos juntos. O nosso querido irmão Nelson, esses dias atrás, numa das nossas reuniões de oração na quarta-feira, ele está viajando, né, agora, mas numa das nossas reuniões de quarta-feira, ele estava orando e agradecendo a Deus por uma coisa que me tocou o coração. Ele começou a orar, ele começou a agradecer a Deus pela alegria de congregar. Amém, irmãos? Alegria de congregar. Aí eu falei assim, Senhor, faz a gente crescer nisso em nome de Jesus. Alegria de estarmos juntos. Alegrei-me quando me disseram. Que não seja assim falso, mas seja verdadeiro. E que possamos descobrir essa dimensão como igreja, crescer no amor fraternal, na Filadélfia. E que a nossa igreja assim não seja assim a Igreja Batista de Itaberaba, mas também seja a Igreja Batista da Filadélfia. Amém, irmãos? A Igreja Batista da Filadélfia, assim, onde a gente tem esse carinho. Sejamos educados uns com os outros. Sejamos amorosos uns com os outros. Que a gente não tenha entre nós grosserias.
que a gente não tenha esse tipo de realidade, mas que a gente cresça nessa dimensão do amor, o ágape, mas também a Filadélfia, o amor fraternal. E em terceiro lugar, Paulo diz assim, que a gente precisa continuar progredindo em viver com dignidade. Versos 11 e 12, olha o que ele diz aí, viver com dignidade. E aí eu estou encerrando. Ele diz assim, e se empenhem, vocês têm que se empenhar, isso não vem automático, isso não cai do céu, isso tem que ser buscado, isso aí é busca, isso é compromisso, isso é empenho, e se empenhem por viver tranquilamente. Agora ele vai falar da nossa vida fora da igreja. Ele falou antes aqui no ponto 2 do amor, ele falou da vida na igreja. A gente crescendo no ágape, crescendo na Filadélfia, no amor fraternal, mas agora ele vai falar assim, olhe, fora da igreja, se empenhem por viver tranquilamente, cuidar do que é de vocês e trabalhar com as suas próprias mãos, como ordenamos, para que vocês vivam com dignidade, à vista dos de fora, e não venham precisar de nada. Para que a gente crescer em viver com dignidade, para darmos um bom testemunho, irmãos, para os de fora, uma vida ordenada, uma vida organizada, onde a gente trabalha com as próprias mãos, onde a gente vive tranquilamente, a gente cuida do que é nosso, as nossas coisas podem ser poucas, mas são bem cuidadas, amém? As nossas coisas podem ser poucas, mas elas são, nós somos mordomos disso diante de Deus, e nós vamos cuidar bem. Cuidar das nossas vidas, trabalhar com as mãos, para que a gente possa dar um bom testemunho, porque qual era o problema que estava acontecendo lá naquela igreja? O pessoal estava sendo tentado, Jesus vai voltar, vamos fazer o quê? Vamos largar tudo. Vamos viver, vamos deixar a grama crescer. Para que cortar a grama? Jesus está voltando. Para que pintar a parede? Jesus está voltando. Para que trabalhar? Jesus está voltando. Vamos se encostar, né? Vamos ver se a gente consegue aí alguém para patrocinar, a gente fica encostado, Jesus está voltando. E isso não é um bom testemunho para os de fora. Mas quando nós vivemos vidas com dignidade, como ele diz aqui, vivam com dignidade. Aí isso é um bom testemunho para os de fora, à vista dos de fora, ele fala. E aí nós estamos agradando ao Senhor, porque, irmãos, nós temos que nos preocupar, como é que a gente está vivendo a nossa vida aí fora? Ela é desordenada? É bagunçada? Como é que está a nossa vida? Como é que estão as nossas coisas? Está tudo um caos, está tudo largado, está tudo esculhambado. Ou as pessoas olham para mim e falam assim, poxa, legal, ele é uma pessoa com uma vida digna, porque ele é honesto, ele trabalha, ele é alegre, ele tem essa vida que inspira, e as pessoas dão um bom testemunho ao meu respeito. Ou na minha vida é aquela desordem, é gritaria, é confusão, é caos. E ele fala assim, não vivam assim. Não vivam assim, porque Jesus está voltando, mas enquanto Ele não voltar, a gente tem que progredir para que nós tenhamos vidas dignas na nossa história, para que os de fora olhem e falem assim, poxa vida, legal essa pessoa, a vida que ele leva, poxa, ele pode não ter muito, mas o que ele tem é abençoado, amém? Esse é o desejo de Deus para nós. Então eu encerro essa mensagem nesse início de 2023, pergunto, irmão, a quem você mais quer agradar esse ano? De verdade. A palavra de Deus nos encoraja, ela nos exorta, procurem viver vidas que agradam ao Senhor. Procurem viver vidas que agradem ao Senhor. E para a gente fazer isso, a gente então tem que progredir, igreja. Vamos progredir na santificação, progredir
no amor ágape, no amor Filadélfia e fraternal, progredir também em viver cada vez mais a nossa vida com dignidade, cuidando do que é nosso, cuidando bem, sendo bons mordomos de Cristo, com aquilo que a gente tem. Bons mordomos da nossa família, bons mordomos da nossa casa, bons mordomos do dinheiro, bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado, vivendo desse modo, bons mordomos da nossa carreira profissional, do nosso trabalho. Que você seja um profissional excelente em nome de Jesus. Se você é mecânico, que você seja um mecânico excelente. Se você é um professor, que você seja um professor excelente. Se você é um encanador, que você seja um encanador. Você seja um bom mordomo, com dignidade. Você trabalhe com dignidade, porque isso agrada ao Senhor. E aí os de fora vão olhar e falar: poxa vida, essa pessoa, ela dá um bom exemplo. E isso agrada ao Senhor. Amém, irmãos?